Bom dia, irmãos e irmãs. Bom dia, irmãos e irmãs. Bom dia. Estamos aqui novamente com grande alegria na casa do nosso Pai para louvar e bendizer o seu santo nome. E vamos nos colocar em pé e juntos façamos a leitura deste versículo lindo que está aqui impresso. Leamos. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Vamos cantar um cântico ao Senhor, ou mais do que um. Bom dia, queridos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com a igreja. Amém? Aleluia. É uma alegria podermos estar na presença do Senhor. E o maior desejo do Senhor é que tenhamos o nosso coração de uma forma plena e verdadeira entregue a Ele. O desejo do nosso Deus é que nós estejamos aqui por inteiro. E esse cântico que nós vamos cantar, ele é uma oração de entrega. E eu te convido a realmente entregar todo o seu coração, tudo que há em você, tudo que há em mim, que nós possamos entregar de uma forma verdadeira ao Senhor. Te dou meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver, por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti, e meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto esta canção de entrega a ti, Jesus, e que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz. Vou conhecer a ti, teu nome dar louvor, sentir tua alegria, partilhando a tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Santo, 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 Santo é o Senhor, poderoso, digno de toda honra, digno de toda honra, e de receber hoje o louvor.
Santo, 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 Santo é o Senhor poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra e de receber hoje o louvor. Cante, exalte ao Senhor. Cante seu nome para sempre. Louve, louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Seu nome para sempre. Seu nome para sempre. Bem mais que as forças, poder e reis, e a natureza em tudo que se fez. Bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és princípio, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o homem conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra. Incomparável és pra mim. Machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim.
nós queremos consagrar a Ti este culto em que o Teu nome é louvado e glorificado por nossas palavras, por nossas vozes. Mas nós não queremos apenas ficar nas vozes e no canto, queremos consagrar a nossa vida, todo o nosso ser, Te entregando aquilo que somos, aquilo que temos, sem restrição, sabendo que Tu és o dono de todas as coisas e porque Tu nos deste tudo o que temos, nós Te louvamos, nós Te engrandecemos. Estamos aqui, Senhor, trazendo a nossa vida, muitas vezes machucados, doloridos, com as quedas que nós temos, com os sofrimentos pelos quais passamos, mas também com alegria, louvando o Teu nome pelas vitórias alcançadas, pelas alegrias experimentadas, pelas horas em que sentimos a nossa vida ter a Tua mão a sustentar, sempre nos guardando, sempre nos dirigindo. Por isso, Senhor, nós somos Teus, nós Te queremos e queremos entregar a nossa vida para o Teu cuidado. Abençoa cada um de nós aqui presentes, toda a Tua igreja na face da terra, onde quer que esteja, louvando o Teu nome, seja para a Tua honra, para a Tua glória, o nosso culto e para a salvação daqueles que ouvem o Evangelho santo e maravilhoso do Senhor Jesus. Damos-Te louvor neste instante, em nome de Cristo Jesus, único e suficiente Salvador das nossas vidas. Amém. Pode sentar. Este é o convite à adoração. Glória e louvor rendamos ao nosso Deus, o único digno de toda adoração. Nós queremos acolher a família da fé nesta manhã. O Senhor nos congrega na sua casa para adorá-lo, bendizê-lo, dar-lhe glória e louvor. Nosso carinho especial com os diletos visitantes, sois sempre muito bem-vindos em nosso meio. Também aqueles que nos acompanham pela internet,
Nós desejamos que você esteja integrado nesse espírito de amor, de louvor, de adoração, e gostaríamos de registrar nesse instante a querida presença daqueles que estão aqui pela primeira vez. Se é a primeira vez que você está aqui conosco, por gentileza, onde você estiver, coloque-se em pé, que nós queremos chegar até aí, entregar-lhe uma lembrança da nossa igreja e saudá-lo de uma maneira muito especial. Quem está aqui pela primeira vez, por favor, coloque-se em pé. Bom, tirando os diáconos que já estão em pé, não tem mais ninguém visitando a igreja. Só vocês mesmos, viu, diáconos, que estão visitando a igreja hoje, né? E a Almeriane que está filmando lá em cima. Muito bem. O pregador, muito entusiasta, muito animado, ele fez uma pergunta retórica: quem que gostaria de ir para o céu? E todos levantaram a mão, menos um indivíduo que estava lá no fundo. O pastor ficou preocupado com ele, e aí ao final do culto ele foi abordá-lo e disse: meu amigo, o senhor não quer ir para o céu quando morrer? Quando morrer sim, eu pensei que o senhor estava marcando uma excursão hoje para lá. Então deve ser por isso que você não ficou em pé agora. Agora alguns avisos importantes da nossa semana. É uma semana bastante cheia, além das programações regulares, os nossos cultos de oração amanhã, quinta-feira, os grupos familiares, a ordem está aqui, a agenda da semana. Na sexta-feira nós temos um encontro da Associação das Mulheres Evangélicas Intercessoras, Amém, e mensalmente eles têm um encontro, roda as igrejas. Este mês é na nossa igreja, então vamos, como bons anfitriões, acolher as irmãs aqui, principalmente o conjunto feminino, mas está aberto a todos para esse encontro de oração. Amanhã à tarde, um destacamento da AMEI estará no Palácio Iguaçu, visitando o excelentíssimo governador para orar por ele, porque as mulheres intercessoras oram também pelas autoridades. No sábado, às 15 horas, no templo, nós teremos o culto com a Santa Ceia dos Idosos. E não é só para os idosos virem, é para toda a igreja, especialmente para recepcioná-los, acolhê-los. Então venha participar conosco deste culto, e depois do culto teremos um ágape muito gostoso aqui no pavilhão Reverendo Oswaldo. Domingo que vem é o dia da nossa Assembleia Geral Extraordinária para a eleição de presbíteros e diáconos. No final do culto nós vamos ter aqui um momento de oração pela nossa liderança, mas eu gostaria nesse momento de lembrar você que desde as 8h30 da manhã de domingo que vem, as urnas já estarão abertas, portanto a Assembleia será aberta nesse horário. Ao longo de todo o trabalho matinal, você terá a oportunidade de comparecer às urnas e votar, e os que não estiverem pela manhã, a partir das 18 horas, nós reabriremos as urnas para os que, especialmente os que vêm no culto da noite, né? E eventualmente você não puder vir de manhã, pode vir à noite. Até às 19h30 as urnas estarão abertas. Então elas serão fechadas, haverá escrutinação, e ao final do culto vespertino nós já gostaríamos de encerrar a Assembleia dando o resultado. Vocês receberam nas últimas semanas um encarte no boletim, que hoje propositadamente não está, mas se você precisar, nós dispomos ali na saída. Eu quero o meu aqui, que eu não peguei, mas para você estar conhecendo os candidatos e orando e decidindo. Já venha com a sua colinha pronta, acho que ajuda bastante, né? Você teve bastante tempo para orar, para não fazer naquela hora ali, meu pai mandou escolher esse aqui, que fica ruim, né? A gente é gente séria e faz a coisa séria. Então, você lembre-se do seguinte: para o diaconato, nós temos 11 vagas e 11 candidatos, sendo 2 da congregação do Pilarzinho, no objetivo de preparar aquela congregação para tornar-se igreja, se Deus quiser, ainda no início do ano que vem, e 9 aqui da sede. Então você pode votar nos 11, se assim Deus orientar. Caso contrário, você pode escolher um número menor. Mas na eleição para presbítero, muito cuidado. Há 18 nomes indicados, aprovados pelo conselho, e 11 vagas. Então nós estamos encarecendo a igreja que escolha 11 entre os 18. E se alguém entender, não, eu não tenho nem 11, eu tenho só 10, 9, não tem problema. Vote enquanto vocês quiserem. Mas não passe de 11, senão o seu voto será anulado. Porque nós só podemos considerar por eleitor 11 votos. Mas nós insistimos, é muito importante que num conjunto tão seleto de pessoas,
e 18 nomes se oferecem, com certeza você encontrará 11 preferidos, vamos chamar assim. Alguns dizem, mas eu não conheço todo mundo. Procure conhecer, procure se informar. Um pouco disso a gente tem feito aqui ao longo dos nossos trabalhos preparatórios. Qualquer dúvida, estamos à disposição da igreja para maiores esclarecimentos. Meus irmãos, em continuidade ao nosso culto, vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 32, Salmo de contrição e confissão de pecados. O Salmo 32 nos deixa a bem-aventurança da confissão e do perdão. 32, 1 a 5. Vamos ler responsivamente o verso 5, leremos todos juntos. Nós estamos proclamando a salvação e anunciando o perdão imprescindível nesta salvação. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não perdoa iniquidade e cujo espírito não acusa. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesada de noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em todos. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. O calar-se diante do pecado adoece, causa enfermidade que somatiza. Nós somos um ser integral, corpo e alma, e realidades espirituais nos afetam também fisicamente. Os antigos diziam mens sana in corpore sano. Uma mente sana, um corpo sadio. E nós ampliamos este pensamento dizendo que Deus deseja que o nosso corpo e o nosso espírito sejam sadios. E se requer para tal que nós reconheçamos o pecado em nós. Pecado do qual abdicamos quando conhecemos a Jesus, mas que tenazmente nos assedia. Mas o Senhor deu a provisão, esta oportunidade de confessarmos o nosso pecado, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E aí, a ventura, a bênção, a alegria, a felicidade, declarada insistentemente pelo salmista: bem-aventurado, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Ao confessarmos o pecado, recebermos a lavagem espiritual do sangue de Jesus, o Senhor Jesus declara ao nosso coração: em Cristo eu já te perdoei, você está lavado. E como aquela que fora acusada de adultério, e na medida em que os seus acusadores foram saindo um a um, e Jesus então finalizando o episódio diz: onde estão os teus acusadores? Não ficou nenhum aqui para tirar a primeira pedra? Ele diz: ninguém. Então vai e não peques mais. Que bem-aventurado é aquele que confessa as suas transgressões e as deixa. Vamos, pois, nos valer desta bênção maravilhosa nesse momento de contrição, em que o perdão do Senhor está sobre o seu povo. Oremos silenciosamente. Onde houver ódio,
Fazemos nossas, ó Deus, as palavras desta oração quase milenar e que persevera até o presente, que não pode ser outro o nosso pedido, senão que o Senhor nos faça instrumentos teus, da tua paz, do teu amor, da tua palavra, para fazer a diferença no mundo odioso, levando o amor. O mundo que não crê, temos a mensagem da fé. O mundo disperso, onde cada qual trata do que lhe é próprio, olvidando dos outros, nós temos que levar a fraternidade. Assim, ó Deus, nós, emanados nesta hora, no mesmo sentimento de que somos falhos, precários, mesmo tendo sido alcançados pela graça, confessamos a Ti o nosso pecado em tempo de poder encontrar no Senhor o perdão, a purificação. Porque o Senhor não mente, o Senhor não falha, e o Senhor nos concede a graça de podermos ser renovados e restaurados na Tua presença. Queremos desfrutar, ó Deus, integralmente da bem-aventurança exarada pelo salmista. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Dá-nos, ó Deus, um viver diferenciado, um andar em novidade de vida, para que possamos testemunhar com muito vigor a Tua presença em nosso coração diante deste mundo que carece de uma mensagem muito objetiva da Tua face, ó Deus, a Tua presença entre nós. Abençoa, ó Deus, o Teu povo aqui reunido. Ao ensejo desta oração, apresentamos diante de Ti nossa súplica em favor de necessidades muito particulares, pontuais, que estão, ó Deus, diante dos Teus filhos, no plano da enfermidade física, espiritual, das necessidades materiais, dos relacionamentos que se acham em dificuldade, de dúvidas. Vem dirimi-las, ó Deus, vem dissipar as trevas, nebulosidades que estão diante da nossa face. Sopra sobre nós porção do Teu Espírito, ó Deus, para que estejamos na visão do Senhor, na percepção das Tuas coisas e a nossa vida seja um testemunho vivo desta realidade. Assim, ó Deus, apresentamos também diante de Ti a vida da nossa igreja, neste mês tão especial de escolha de líderes, que o Senhor nos dê a sabedoria, o discernimento e possamos alcançar a Tua vontade no resultado desta assembleia que terá lugar na nossa igreja no próximo domingo. Abençoa todos os segmentos da igreja, na ordem missionária, na ordem da ação social, nos socorros, nos atendimentos a tantas lides ministeriais. Abençoa cada família, cada membro que compõe a nossa igreja. E não apenas no conjunto que costumeiramente se encontra, mas aonde estiver um missionário nosso, ali a nossa igreja está. Abençoa os nossos missionários, os grupos que eles atendem em toda a face da terra, Senhor. De maneira muito especial nós colocamos a vida do missionário Emerson Menegassi, lá no Nepal, Senhor.
acompanhado de tantas lutas e agora enfermidades na sua família e nele mesmo. Que nós possamos prover os recursos que ainda faltam, ó Deus, para a sua cirurgia e a cura dele, ó Deus. Ele que nos tem abençoado tanto com esse ministério num país tão diferente do nosso, uma cultura totalmente diversificada, mas que precisa do teu amor também, Senhor. E abençoa tantos outros enfermos, nós te pedimos humildemente. E já te agradecemos pela provisão do Senhor. E unânimes e unidos, oramos nas palavras que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O apóstolo Paulo escreveu uma carta à igreja dos Filipenses. E vamos ouvir uma parte dessa carta, o primeiro capítulo, e imaginar também que ele possa escrever essas palavras também para nós. Capítulo 1, versos 3 a 11. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Nós somos Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo está espalhada por nossa terra, por outros países. Esta igreja tem um nome, mas antes de ter o nome de Igreja Presbiteriana de Curitiba, ela deve ter o nome de Igreja do Senhor Jesus. E cada um de nós seja sincera e profundamente unido ao corpo de Cristo, pois essa é a nossa recompensa. Não vou ler agora, mas todo mundo deve ler o que está na frente do boletim, a meditação pastoral que o reverendo Juarez escreveu a respeito da mordomia das finanças, a nossa participação para o sustento da Igreja de Cristo. Ela não recebe do céu uma ordem de pagamento, pois os seus recursos são providos por nós. Quando nós fazemos um depósito, quando nós damos a coleta, quando nós manifestamos o nosso apreço e o nosso cuidado e a nossa fidelidade ao contribuir. O nosso querido irmão
Ezequiel Pereira, que está aqui assentado e que por muitos anos foi valoroso tesoureiro da nossa igreja, ele dizia: esta igreja é uma igreja generosa. Não é, Ezequiel? Esta é uma igreja que manifesta o seu amor através da sua generosidade. E assim, essas palavras de Paulo: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Também o Ezequiel fala: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Nesse instante, vamos louvar ao Senhor através das nossas dádivas, da nossa contribuição. Louvor e adoração não é só no gogó de palavras, não é só com intenção sem cumprimento, mas louvor e adoração a Deus é pagamento dos nossos votos. Vamos cantar o hino de número 289. Quem irá? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós recebemos tudo de Ti, e daquilo que é Teu é que nós damos. Esta é uma cláusula pétrea que a Bíblia fala, não pode ser mudada. Tudo pertence a Ti. Nós Te louvamos porque não retiveste em Teu poder estas coisas, mas com generosidade distribuíste a todos, mesmo aos iníquos e ímpios, mas aqueles que Tu amas. Tu dás, além das bênçãos materiais, as bênçãos espirituais que enchem a nossa vida de alegria, o nosso coração de fé, e em tudo nós sentimos a Tua direção, o Teu poder que transforma o que é ruim em coisa boa,
O que é sofrimento é em alegria. Por isso, nós te louvamos, nós te agradecemos pelo fato de sermos teus filhos, da tua família, chamados pela bênção de Cristo Jesus, nosso irmão maior. Abençoa estas crianças que são preparadas e orientadas para uma vida melhor, para uma vida da companhia dos ensinamentos de Cristo, para que a conheçam e sejam, assim, orientadas na sua caminhada. Abençoa cada pessoa que aqui se encontra e a todos dá o teu amor, a tua graça. Em nome de Cristo que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Pode ser. Ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Bom dia, igreja. Estou aqui só para dar um recado aos pais. Hoje a gente vai entregar para as crianças esse informativo que tem as principais programações, as nossas atividades. Esse material também já está disponível no site da igreja. E quem
quem quiser ajudar na colônia de férias, hoje à tarde, às 6 horas, a gente vai ter uma outra reunião, inclusive para orar já por essa programação. E nós queríamos que vocês, pais, tios, avós, reservassem então a data da colônia de férias do dia 7 ao dia 12 de julho. Por que a gente já está divulgando isso aqui? Porque já tem muita gente, desde janeiro, ligando aqui na igreja, já perguntando quando que vai ser a colônia de férias, e esse ano, por causa do número de crianças do ano passado, a gente vai fazer inscrição limitada, porque senão a gente não comporta, tá? E quem quiser ajudar e falar, mas eu não sei trabalhar com criança, nós vamos ter um curso na FATESU no dia 26 de abril, tá? Que é um sábado o dia todo, inclusive a gente está trazendo 2 pastores de fora para ministrar sobre isso. Deus abençoe, obrigada. A Bíblia contém mais de 34 mil versículos. Se um pregador se arrojasse a todos os dias pregar um sermão sobre um versículo, ele precisaria praticamente de 100 anos, sem falhar nenhum dia, para pregar toda a Bíblia. Talvez seja por isso que você até se queixa e diz: poxa, eu nunca ouvi um sermão sobre tal texto, sobre tal passagem. Mas, por outro lado, a Bíblia contém 66 livros, e aí também, às vezes, você diz: poxa, neste livro da Bíblia também não é comum pregar-se. Eu vou me arrojar a isso, peço que você abra a sua Bíblia na 3ª epístola de João. Há algum tempo recente, nós pregamos uma mensagem na 2ª epístola de João. A 1ª epístola de João é bastante recorrente, não só a pregação, mas o uso de passagens na liturgia. Mas essas 2 cartas menores, que alguns até dizem que não são nem cartas, são bilhetes de João, talvez você não tenha tido a oportunidade de refletir. E hoje eu gostaria que a 3ª epístola de João fosse motivo da nossa máxima atenção. E como se trata de uma epístola tão pequena, vamos lê-la todos juntos a uma só voz. Todos. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher estes irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos nome por nome. Curva a sua fronte, vamos orar mais uma vez. Senhor, a tua palavra é a verdade, toda ela.
de começo ao fim. Não há nada contido aqui que não tenha um ensino, uma provisão para a nossa alma, uma luz para os nossos caminhos. E nós te suplicamos humildemente, Senhor, que na exposição desta passagem, que naquilo que daqui se requer uma aplicação bem objetiva à nossa vida, à vida da nossa igreja, o Senhor seja servido nos conceder, nos conferir, para que estejamos, ó Deus, bem alimentados, bem nutridos pela Tua palavra. Porque nem só de pão viverá o homem, mas daquilo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos às vésperas de mais uma Assembleia Geral Extraordinária da nossa igreja. Como dissemos há pouco, domingo que vem, nós estaremos desde cedo até de noite, num processo que já se tornou habitual, já temos uma mecânica de fazê-lo. Porventura, membros novos que nós tenhamos facilmente vão se haver com esta maneira de agir. É a democracia da nossa igreja. Nós lembramos aos irmãos, mais uma vez, que nós estaremos elegendo os presbíteros que compõem o conselho junto com os pastores, os diáconos que prontamente nos acolhem, atendem a obra de assistência social da igreja. Também haverá oportunidade da igreja prestar homenagens. O conselho apontou a oportunidade da igreja oferecer o título de presbítero emérito ao querido irmão, presbítero José Luiz Pires, que tem servido como presbítero só nesta igreja por quase 40 anos e em outras igrejas também, como também 2 diáconos eméritos, o irmão Wilson Edel Schmidt e o irmão Luiz César Valentim. Então será uma festa democrática, será uma oportunidade de exercermos este direito, mas que compõe uma grande responsabilidade. Estamos falando da liderança da nossa igreja. E há uma questão que se impõe para nós, neste exato instante, como já tem vindo até o presente, e principalmente nesta semana, até que culminemos com esta nossa assembleia. Quais são os líderes que nós buscamos para a nossa igreja? A questão da liderança está posta em muitas instâncias. O empresariado trata desta matéria com muito afinco, os governos das nações, as instituições variadas, tudo demanda haver quem esteja à frente, quem esteja operando. E é importante já salientar que um princípio que é basilar para a igreja presbiteriana, aliás, é daí que advém o nosso nome, que é o nosso sistema de governo, é que a nossa liderança é colegiada, é plural. Nós adotamos como forma de governo justamente a ideia de que não é uma única cabeça que impõe as coisas, mas da assembleia da igreja que percebe o conjunto da sua liderança plural, que se levanta um colegiado para exercer tal liderança. Isto posto, nós somos instados a buscar na palavra de Deus orientação segura acerca de quais são os predicados, as qualidades, os atributos, as virtudes que estamos buscando no meio da nossa liderança. O texto escolhido para a meditação nossa nesta manhã, como já foi dito, não é muito usual. Passamos às vezes rapidamente até naquela leitura anual, quando a gente já chega a estas alturas, a gente não vê a hora de acabar de ler a Bíblia, né? E aí já engrena uma marcha, já lê todas as epístolas de João, às vezes junto com o Apocalipse, que está aqui pertinho, só tem Judas no meio, e a gente pode perder algumas mensagens muito especiais contidas nesta pequena epístola. E como se vê, ou veremos, ela tem bem mais informação do que aquela que geralmente os namorados costumam escrever para suas namoradas, né? Que é o versículo 13. Muitas coisas tinha eu que te escrever, todavia não quis fazer com tinta e pena, pois espero em breve te ver, né? Então vamos economizar a palavra para chegar mais junto, né? E João deu toda essa dica para os apaixonados. Mas esta página especial da Bíblia nos traz a lume 3 líderes da igreja. Nós não conseguimos identificá-los em termos de ofício, em termos de funções.
O oficialato, como reconhecido hoje pela igreja, ele é resultado de uma caminhada, de uma percepção mais ampla das Escrituras, e daí talvez é que você encontre numa determinada denominação um tipo de cargo, de função, em outra algo diferente. Uma coisa é preciso se dizer: aquilo que a palavra de Deus se refere como um ministério em liderança, chamando ora de apóstolo, ora de bispo, ora de presbítero, ora de diácono, não é carreira eclesiástica, não é alguma coisa em que alguém ascende, e agora eu já sou isso, e daqui a pouquinho você é aquilo, daqui a pouquinho você é mais isso, quero chegar lá em cima. São vocações distintas de Deus, e portanto aqui na nossa reflexão não cabe querer saber se Gaio era presbítero, se Diótrefes era apóstolo, se Demétrio era diácono. Isso não tem a menor importância, o texto bíblico não fala disso. Apenas João mesmo, apóstolo do Senhor Jesus, sabido como autor desta epístola, se apresenta como o presbítero, como faz na segunda epístola, e talvez muito mais na condição até de alguém que já era bastante experiente. É muito provável que ele escreveu tanto a segunda como a terceira epístola já em idade bastante longeva, e como nós sabemos, não contem para os presbíteros da igreja, mas a palavra presbítero de origem grega literalmente quer dizer ancião, velho, né? Eles não são, é porque aí nós pegamos só a conotação do termo, né? Não a denotação do termo. E é provável até que João use esta terminologia para si, como eu sou experimentado, eu sou o indivíduo que já passou por isso e por aquilo. Mas de Gaio, de Diótrefes, de Demétrio, não há uma significação mais específica do ofício, da liderança que exerceriam. Todos eles, seja de maneira direta ou até às avessas, podem nos trazer algumas lições nisso que nós estamos querendo, os líderes que buscamos. E eu quero muito que seja rapidamente, mas são vários aspectos a serem ressaltados, colocar para os irmãos algumas coisas que me parecem bastante claras nesta passagem. Primeira delas, os líderes que buscamos são medidos pela sua espiritualidade. Nós não estamos buscando líderes pela sua loquacidade. Nós não estamos buscando líderes pela sua beleza, né? Nós não estamos buscando líderes pela sua performance atlética. Nós não estamos buscando líderes pela sua condição social, econômica, para cima ou para baixo, como se fosse um predicado está passando por dificuldade econômica e financeira. Nós estamos buscando líderes nos quais possamos observar aquela espiritualidade que procede de uma vida em quem Jesus reina como Senhor absoluto, que revela temor do Senhor, que cultiva as coisas do Espírito de Deus, que busca as coisas lá do alto, que pensa nas coisas lá do alto, tendo o seu pé bem firmado aqui na terra. Não é um indivíduo que está aéreo, ele está muito consciente da sua missão nesta terra, mas a sua mente, a sua visão de vida é determinada por esta percepção espiritual. É interessante que João refira-se a Gaio, alguém que era muito íntimo dele, alguém que ele pode dizer: eu amo muito você. Como a gente às vezes no encontro, neste ambiente fraternal, nos avistamos um com o outro, osculamos a face mutuamente, nos abraçando, dizendo: eu amo você, meu irmão. João faz uma declaração de amor ampla, absoluta, e no versículo 2 ele diz: amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade, dando a entender que seria uma prosperidade material, uma prosperidade econômica e saúde. Parasse ele aqui, a gente poderia dizer que João foi o motivador, o incentivador daquele corinho de fim de ano que não é bíblico, né? Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Tem gente que acha que isso é do cancioneiro evangélico, não é não, isso é música profana. Mas ele diz isso: faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Sabe por quê, Gaio? Porque de repente você vai ficar doente, de repente você vai ficar sem dinheiro, mas
mas a tua alma é rica, o teu coração é abastado, tua vida espiritual transborda, teu temor do Senhor é algo notável. E de tal sorte que, se nós podemos desejar aos nossos líderes que sejam fortes, vigorosos, saudáveis. Eu, muita frequência, sou acudido pelos irmãos nessa lide que a gente está para cima e para baixo, e me perguntam: como é que está a saúde, pastor? Vai muito bem, graças a Deus. Tem uns 5 anos que eu não vou no médico para ele não reconhecer que eu estou com algum problema, né? Brincadeira, né? Eu vou ao médico direitinho, fiz exames essa semana, olha, tá jóia, pelo menos para a idade que eu estou, tá ótimo, né? Excelente, né? As pessoas querem nos bem fisicamente. É natural que a gente deseje aos nossos líderes. Eu digo aqui líderes, os oficiais da igreja, digo os líderes dos grupos pequenos, digo aos líderes das sociedades internas. Nós queremos que você tenha muita saúde e que você também tenha uma vida econômica e financeira equilibrada, serena, próspera, se Deus abençoar, até porque Deus pode ter planos com essa tua prosperidade material. Mas o fundamental é que a tua alma seja próspera, a tua comunhão com o Senhor seja decisiva de tudo que você for fazer na vida. E o padrão de medir sendo a alma próspera, sublinhe essa expressão no texto bíblico, pelo menos nos dá a pensar algumas coisas muito rapidamente. A primeira é que são pessoas que cultivam a vida de oração. No âmago da sua devoção pessoal, no âmbito da família, no âmbito da igreja, sabem buscar a Deus, buscam a Deus de todo o coração. Cultivar a vida de oração é reconhecer que nós dependemos do Senhor. O exercício do nosso ministério em liderança não é pelo nosso poder, é pelo poder de Deus. E o poder de Deus é conectado por meio da oração. Mas também esta medida da alma próspera advém da meditação da palavra de Deus. É gente que lê, estuda, medita, quer saber o que o Senhor tem para nos dizer, quer ter este contato direto com a fonte que alimenta a nossa vida. E evidentemente são pessoas que estão focadas nas coisas de Deus, como dissemos, mas aqui eu quero me referir ao fato de que no exercício da sua liderança sempre estão se indagando: o que é que Deus quer de nós nisto? Qual a vontade de Deus naquilo? Há alguma área que está sendo necessária de ser preenchida? Deus está orientando para isso? O seu projeto não é pessoal, o seu objetivo não é encerrado nele mesmo, é o que o Senhor quer de nós. Por isso, fiquemos com esta primeira lição dos líderes que buscamos, são medidos pela sua espiritualidade. Em segundo lugar, os líderes que buscamos têm a vida pautada pelo Evangelho. Ainda a respeito de Gaio, o apóstolo João vai dizer: eu fiquei sobremodo alegre, versículo 3, pela vinda de irmãos, pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Verdade aqui, meus irmãos, é a palavra de Deus. Verdade aqui não é uma digressão filosófica, né? Foi o que Pilatos quis fazer com Jesus, um joguinho, né? Jesus falando sobre a verdade, o que é a verdade, e achou que Jesus ia entrar na dele para fazer uma discussão dos filósofos de séculos anteriores. E Jesus disse: a verdade está encarnada aqui diante de você, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não é verdade? Então verdade aqui é a palavra de Deus, ou se você preferir, a verdade é o Evangelho. E o meu aspecto aqui, que quero destacar, é que os líderes que buscamos, eles andam na verdade. O que equivale dizer, eles vivem o Evangelho. O Evangelho é para ser crido e vivido. A mensagem de Jesus como nosso único e suficiente Salvador não é apenas uma palavra, um discurso que a gente, até num ato solene, no chamado da profissão de fé, a gente diz: sim, eu creio, e podemos até entoar no louvor ao Senhor: sim, eu creio, sim. Mas a gente põe o pezinho para fora deste momento de culto e a nossa vida não tem nada a ver com o que nós cremos. Uma discrepância entre a profissão de fé e a vida
de fé. Por isso eu não estou dizendo que os líderes que buscamos creem no Evangelho. Eu estou dizendo que eles têm a vida pautada pelo Evangelho. O interesse de aprender a doutrina não é por mera curiosidade. Não é com aquelas perguntinhas capciosas, né? No objetivo até de levar o dirigente, o professor da escola dominical, o pregador a cair em contradição como alguns fazem. Não é no interesse apenas da cultura geral. Aprender a doutrina não para revelar ar professoral de quem sabe tudo, de quem entende de tudo. É aprender a doutrina para impactar pelo testemunho de vida. A doutrina aprendida, o evangelho que foi anunciado, ele se encarna em nós. Ele passa a ditar o que a gente faz, o que a gente diz, o que a gente se compromete, com quem a gente se relaciona, o modus vivendi que nós devemos revelar. Líderes que buscamos têm a vida pautada pelo Evangelho. Mas avançando um pouquinho, nós chegamos ao que eu chamaria de ápice desta epístola, onde o apóstolo parece querer chegar, no sentido de que ele recebeu uma informação e diz: eu preciso dizer isso para todo mundo, do caráter, da atitude, do modo de Gaio agir, que tem a ver com o vai e vem de pessoas que passavam ali por aquela região, e onde Gaio exercia a sua liderança, e que foram tremendamente bem recebidos. E aí o meu ponto aqui: líderes que buscamos são tremendamente acolhedores. Aqui se diz no verso 5 ao 8, algumas coisas importantes sobre o exercício da liderança, sobre os liderados. Porque um líder que é só líder de si mesmo não é um líder. Um líder que é tido como um grande líder, mas tem péssimo relacionamento, se dá mal com os outros, ele pode ser um bom ditador, ele pode ser um déspota, mas não será um líder. Não dialoga, não acolhe, não recebe os outros. E de Gaio, João vai dizer: amado, procede-se fielmente daquilo que praticas para com os irmãos, e inclusive com pessoas que são de outra nação, né? Você não é um xenófobo. E todos estão dizendo na igreja desse teu amor. Você recebe bem as pessoas, você acolhe bem. Você é o cartão de visita da comunidade, com o seu sorriso, com o seu abraço, com o seu ouvido atento para captar as necessidades dos outros, com o tempo que você dá para atender as pessoas, porque convívio demanda tempo. Não tenho tempo para nada, hoje não tenho tempo, minha vida está muito corrida, não tenho tempo, né? Não tenho tempo para ir nas reuniões da igreja, porque tem a novela às 7 da noite, depois tem uma outra às 8, tem outra às 9, eu só posso ir depois das 11, quando acaba a última novela. Então não tem tempo mesmo, tem tempo para novela, não tem tempo para amar, não tem tempo para acolher, não tem tempo para chegar um pouquinho mais cedo para receber os irmãos. Ser acolhedor é o ponto alto no que se refere às informações acerca de Gaio. São líderes que agregam e não espantam, são líderes que unem e não espalham, são líderes que atraem e não afugentam. Jeremias, no capítulo 23, vai falar de líderes em Israel, e usando a expressão pastores, e na verdade ele se refere aos líderes mesmo, aos príncipes, aos principais das famílias, mas os chama de pastores. Como eu poderia dizer que a nossa liderança de pequenos grupos, cada líder ali é um pastor daquele rebanho. E ele vai dizer assim no capítulo 23, Jeremias 23, ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas no meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo: vós dispersaste as minhas ovelhas e as afugentastes, e delas não cuidastes, mas eu cuidarei e vos castigar a maldade de vossas ações, diz o Senhor. No exemplo de Gaio, nós buscamos líderes que acolhem, que não afugentam, que não espantam, que não afastam, que até quando precisam exortar, sabem fazê-lo de maneira clássica, bíblica,
E quando podem elogiar, não perdem oportunidade para preferir aos irmãos em honra, para que o acolhimento seja destaque no seio da comunidade. Em quarto lugar, os líderes que buscamos estão conectados na obra missionária, porque Gaio recebe estes irmãos que eram missionários, que estavam de passagem por ali, e missionários num sentido muito amplo, não eram missionários que tiveram curso de missões, faculdade de missões, estavam esparramando o evangelho. Ele os recebeu bem, inclusive, como dissemos, gente de outras nações, de outras línguas, de outras culturas, mas num determinado momento, estes irmãos, e em caravanas, está na hora da gente seguir em frente. Nós precisamos levar a palavra de Deus para outros lugares. E aí, nestas horas, muitos líderes se tornam refratários. É muito bom receber pessoa na igreja, aumentar o rol de membros da igreja, vê-los todos reunidos, as atividades tendo a sua dinâmica pulsante. Mas dali a pouco alguém diz, Deus está me chamando para eu ir plantar uma igreja numa cidade que ainda não tem o evangelho, a 500 quilômetros daqui. Aí o líder cruza o braço e fala, isso não tem nada a ver comigo, não. Eu gosto de gente que vem para cá, gente que sai daqui eu não apoio. Gente que resolve pregar o evangelho do outro lado do oceano, não estou nem aí. Isso no mínimo é egoísmo, egocentrismo, mas é bem pior. É falta de visão do reino de Deus. Porque se hoje nós estamos aqui, é porque há mais de século e meio teve igreja que diz, olha, vamos lá para um lugar chamado Brasil, e que lá precisa do evangelho, e lá houve líderes que não tiveram essa visão míope, deturpada, vazia, pelo contrário, uma visão alargada. É por isso que nós nos regozijamos de ver o foco, o nosso conselho, e que a junta diaconal junto, e que líderes dos diversos segmentos da igreja têm para a obra missionária. Hoje são mais de 55 missionários, 32 famílias missionárias que esta igreja apoia direta, indiretamente, e outros mais que também de alguma forma são tangenciados pelo nosso ministério, e é uma demanda maior ainda. E nós precisamos de líderes que estejam conectados na obra missionária, que motivem a igreja a fazer isso, que invistam nisso, que creiam nisso, que apoiem isso. Em quinto lugar, meus irmãos, os líderes que buscamos exercem a sua liderança sem o desejo do protagonismo. Agora a gente tem que sair de Gaio. A gente vai lendo aqui e pensa, mas essa igreja é benção, deve ter Gaio e papagaio e tudo mais, só gente boa, só benção, né? É uma maravilha, e de repente entra um tal de Diótrefes. O nome já não ajuda, né? Por favor, quando você quiser dar um nome para o seu filho, não dê esse aqui, né? Não, ele vai ser ruim para ele. Era um líder, ou pelo menos ele supunha ser, porque dele se diz apenas isto de maneira irônica, para não dizer cínica. Diótrefes, que gosta de exercer a primazia no meio da igreja. Ele gosta de exercer. Ele acha que é o tal. Ele pensa que sabe tudo. Protagonismo era o mal de Diótrefes. Tem que ser a estrela. Tem que ser o tal. Se ele não brilha, então a coisa não é importante. O ministério dele é que é importante, os outros não têm o menor valor. O que ele faz é que faz a diferença no conjunto da obra. O que os outros fazem não tem valor. O protagonismo de Diótrefes podia levá-lo até a permitir que o rebanho dispersasse, que as pessoas, porque ele não acolhia os irmãos, o verso 10 é assim, não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos. O importante é que ele tem o cargo, ele manda, ele faz, o nome dele está lá destacado. As pessoas, quando passam por dizer, ele é o tal, mesmo que no fundo as pessoas pensam assim, onde é que esse camarada vai sair daí? Por causa do seu desejo de protagonismo, ele era capaz até de difamar os outros. Foi o que fez com João, o apóstolo, o amado de Jesus, que se recostava sobre o
peito de Jesus. O presbítero, já a essas alturas da vida, verso 10 diz: far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. Por quê? Porque ele gosta de ter o protagonismo. Mas o líder não está na frente. Não é o líder que tem que ser seguido. Não é o líder que com a sua palavra orienta, sim. Mas isso é uma coisa. A outra é ser o centro das atenções. A outra é querer ser a estrela que brilha. Este era o mal do Diótrefes. E há muitos líderes que às vezes nem aparecem. Há muitos líderes que fazem questão mesmo de não serem sequer percebidos, mas na verdade estão de alguma forma dando a sua contribuição nessa lide da igreja. Vamos terminar, meus irmãos, porque dissemos até aqui que líderes que buscamos são medidos pela sua espiritualidade, têm a vida pautada pelo Evangelho, são tremendamente acolhedores, não deixam de estar conectados com a obra missionária, exercem a sua liderança sem o protagonismo, mas por fim, são reconhecidos com absoluta legitimidade. Falta um indivíduo aqui para a gente comentar, Demétrio, só um versículo e um tanto cifrada a linguagem de João. À primeira vista não nos fica bem claro se João está elogiando ou não. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. Só não disse se é um testemunho bom ou ruim. A gente presume que era bom. Era bom. Mas é curioso, porque o ponto-chave de Demétrio, o destaque, está contido nesta frase: o nosso testemunho é verdadeiro, no final do versículo 12. Eugene Peterson, que escreveu a paráfrase e a mensagem, tem uma tradução muito curiosa sobre esta frase, apenas esta frase. Ele diz assim: já combinamos, e vocês sabem, em não dar o nosso aval de maneira leviana. Quando a gente diz, é porque é bom mesmo. Quando a gente não diz, não forcem a gente a dizer. Não se sintam premidos pelas circunstâncias. Não forcem a barra. A quem honra, honra. Quem merece ser reconhecido nesta condição, vamos reconhecer. Quem ainda não está pronto, quem a gente está querendo eventualmente empurrar muito forte ladeira abaixo, cuidado. Pode ser leviano, pode causar mais mal do que bem. Por isso eu chamo este ponto de: os líderes que buscamos, não paira dúvida, são reconhecidos legitimamente, naturalmente, de maneira bastante serena, tranquila. Não haverá joguinhos políticos, não haverá interesses escusos, não prevalecerá no nosso meio o espírito do mundo, que no mundo até a gente está acostumado, mas na igreja nós não admitimos. Vocês já sabem como combinamos em não dar o nosso aval de maneira leviana. Foi por isso que, desde o início do ano, nós fomos lembrando a igreja desta importante reunião do domingo vindouro. Houve oportunidade de indicação de nomes muito consistentes. Nem todos receberam a aprovação do conselho, mas o conselho que já combinou, e vocês sabem, não dar a sua aprovação de maneira leviana, e não foi de maneira leviana, aprovou os nomes que estão aqui. Julgamos-los preparados para este episódio. E é nesse sentido e nesse objetivo que nós desejamos que a igreja possa, em oração, decidir com muita coerência aquilo que trará como contribuição para o domingo vindouro. Eu gostaria que, na medida que nós formos passando na tela um arquivo que está aí, todos os candidatos ao diaconato e ao presbiterato, também aqueles que receberão as homenagens, viessem aqui na frente, para nós orarmos pela vida de vocês. Pode ir jogando na tela, né? Tá aí olha, qualquer coisa você pode usar para espantar mosquito em casa também, não tem problema. Mas como nós já dissemos, eles são medidos pela espiritualidade, não é? Vai passando pela beleza. Está aí o Wilson, o Luiz já passou, pode passando. Venham por favor na frente, Luiz, Wilson, venham os candidatos a diácono, venham os presbíteros, por favor, gente. Eu não dei tempo de descer aí para buscar vocês, não. Venham, por favor. Fernando,
talvez nem todos estejam presentes, mas nós escolhemos esse momento, que geralmente temos um público maior, para orar por eles, para pedir a bênção. Aí esses são os candidatos a diácono. Estamos encerrando agora os presbíteros. E para presbítero emérito é um título, e os candidatos a presbítero agora, 18 nomes. Enquanto nós vamos acabando de ver na tela, nós convidamos a igreja para cantarmos o hino que está indicado, de número 314, e é um hino de marcha no serviço cristão, do trabalho que temos em Cristo. E nós gostaríamos que a igreja estivesse em consonância com esse espírito de disponibilidade, de diligência para o serviço cristão. Vamos colocar-nos em pé e vou pedir que depois que cantarmos o hino, depois da oração, fique rodando este arquivo, para que quem quiser olhar melhor, passa assim a cada 5 segundos, vai virando a tela, né? Alguém que quiser até fotografar, pode fotografar, porque essa está colorida ainda, está mais bonito. Vamos cantar. Ouve a voz divina, clama quem deseja trabalhar. Paz dos campos nos convidam, hoje entremos a ceifar. Incessante o mestre apela, chama obreiros para ser. Quem responderá dizendo, manda-me, estou pronto aqui. Corre, aponta aos pecadores o benigno Salvador. Vai, conduz os cordeirinhos ao regaço do pastor. Leva as almas doloridas, novas de consolação. Vai, proclama a todo mundo em Jesus a salvação. Oh, não digas ocioso, eu não tenho o que fazer. Dói os povos que padecem, multidões a perecer. Olha o mestre a convocar-te, ouve a voz chamando-te. Oh, responde sem demora, manda-me, estou pronto aqui. Se você pode, estique uma das suas mãos, estenda aqui à frente para abençoar os nossos irmãos. Senhor, Tu és o Rei absoluto desta igreja que é Tua. Somos servos, líderes servos, líderes que lideram pela disposição em servir. Como cantamos neste hino, é nossa disposição, diligência no serviço do Senhor. Aprove a Ti pelos caminhos e passos dados até aqui, que se apresentassem ao serviço cristão estes irmãos. Cabe agora à igreja, no exercício democrático e conforme a Constituição que nos rege, poder fazer a sua escolha e que ela seja coincidente com a Tua vontade. Dá-nos um espírito sereno, manso, de oração, para deliberar em consonância ao Teu querer, Senhor. E abençoa a disposição de coração e a vida de cada um desses irmãos. Cada qual tem a sua história, sua luta, sua lide. E nós não estamos aqui, Senhor, abonando-os de maneira leviana, senão pensada, sopesada, responsável. E queremos, ó Deus, que eles sejam usados por Ti, no oficialato ou fora dele. Que haja bom espírito e compreensão de todos nós nesta matéria. Abençoa os que hoje não estão aqui por razões diversas,
abençoa-os também, Senhor. E abençoa a igreja, que estará sendo cuidada, pastoreada, liderada por este pugilo de homens, juntamente com outros que continuam no exercício do seu mandato, para que a obra que nos confiaste possa prosseguir de maneira plena, agradável, e o nome do Senhor Jesus seja conhecido de todos. Dispensa a tua bênção, Senhor, a tua graça, o teu favor sobre todos nós. É o que te pedimos humildemente, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós volva a sua face e nos dê a paz. A bênção do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, seja convosco. Muito especialmente com estes amados irmãos que se disponibilizam a servir no teu reino, hoje e para sempre. Amém. Vem, derrama a paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar, e a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, e a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Vamos nos saudar na paz de Cristo. Bom domingo a todos.